Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje celebramos a quarta-feira da segunda semana em preparação à Páscoa do Senhor. A liturgia quaresmal faz com que nós caminhemos com Jesus Cristo para um lugar específico. Qual é este lugar? Jerusalém. Jesus Cristo está subindo para Jerusalém. E o que acontece em Jerusalém? Ele se entrega a cada um de nós, morre por nós, doa a sua vida por cada um de nós. Na igreja existe um canto muito belo, já não se canta mais. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Padre não canta muito bem, mas é assim mais ou menos. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. A igreja realiza isso todas as vezes quando se reúne para celebrar a Eucaristia. Jesus Cristo estava subindo a Jerusalém. Nós também estamos subindo a Jerusalém, mas não a Jerusalém física, a Jerusalém geográfica. A nossa Jerusalém hoje é este altar. E o que vai acontecer neste altar? O sacrifício santo e perfeito. A missa, irmãos, não é um teatro, não é uma representação. Não estamos simplesmente aqui para lembrarmos o que fez nosso Senhor no alto da cruz. Não, estamos aqui para vivenciar, para atualizar este sacrifício que é único. Por isso Jesus, ele é
sacerdote, vítima e altar. É com ele que nós estamos subindo. Jesus Cristo, ele vai dizer: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Estamos caminhando com Jesus Cristo. Nós, como igreja peregrina que somos, nós temos consciência disso, que dia após dia estamos caminhando também para Jerusalém, quer dizer, para a morte, para o sofrimento, para a rejeição, para a perseguição. Temos este conhecimento, esta visão escatológica. Estamos caminhando com Jesus Cristo para o sacrifício. Jesus Cristo vai reunir os 12, como tem reunido a nós. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. É isso que nós fazemos quando participamos da Santa Missa. Participamos da subida dolorosa de Jesus ao Calvário. Atualizamos este ato de amor e entrega por cada um de nós, porque temos consciência que fomos comprados e nosso Senhor precisou pagar um preço altíssimo para resgatar você e eu do inferno. Ele precisou derramar o seu sangue livremente, sem obrigação de nada e sem esperar nada de nós. Aconteceu que a mãe dos Zebedeus, dos filhos de Zebedeu, queria um lugar para os filhos. Qual mãe que não quer um bom lugar para os filhos? Vocês, mães, sempre vão querer que os filhos estejam em lugar privilegiado, em lugar de destaque. A mãe dos filhos de Zebedeu faz este pedido a Jesus, só que ele questiona: olha, não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? É uma pergunta também para nós. Você e eu podemos beber deste cálice? Não simplesmente beber o sangue de Cristo, mas você e eu, com o meu sofrimento, com o nosso sofrimento, queremos participar do sacrifício único e verdadeiro? Porque alguns dos irmãos que sofrem não conseguem entender o sofrimento, o sentido do sofrimento. Por isso ficam como que se perdidos, desnorteados, porque ainda não conseguiram associar o sofrimento ao sofrimento de Cristo. Associando o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, nós encontramos paz e podemos continuar seguindo Jesus Cristo, porque sabemos que depois que passarmos pela morte, pelo sofrimento, pela rejeição, pela perseguição, nós encontraremos um lugar junto de Deus. Agora, para estarmos entre aqueles que Deus escolheu, a nossa vida toda ela é uma servidão. É tão bom quando as pessoas nos servem, não é? Quando as pessoas têm um zelo conosco, nos oferecem coisas, nos tratam bem em casa, quando a sua esposa cuida muito bem de você, o seu esposo. Mas você e eu temos servido os irmãos? Como é que Cristo serviu a cada um de nós? Subindo na cruz. O maior gesto de serviço de nosso Senhor foi ter subido na cruz. Ele serviu a você entregando a vida dele. Quer dizer, ele não quis ser o primeiro, ele foi servo de Yahvé. E aqui voltamos, o padre sempre repete isso, na servidão. Nós não estamos neste mundo para passar bem,
Nós não estamos neste mundo para aproveitarmos as coisas que o mundo nos oferece. Não só isso, porque se assim nós vivêssemos, a nossa vida seria muito pobre, muito mesquinha, nos contentarmos com as coisas mundanas. Não, nós aproveitamos daquilo que nos oferece o mundo com os olhos para Jerusalém celeste. Olhando para Jerusalém celeste, eu me comporto diante da realidade como aquele que serve. Só que para servir, nós precisamos da relação mútua. Por isso Adão, quando ele se sentiu só, Deus mandou para ele um topor. Lembram da história de Adão e Eva? Adão estava só. Ele via ali os animais, cada um com seu companheirinho, a sua companheirinha, estava só. Adão não podia servir, porque estava se sentindo só. Deus manda um topor para Adão. Da costela de Adão, ele faz para ele a sua esposa, mulher. Quando Adão desperta do sono, qual é a reação de Adão? Nossa, estava tão bem aqui sozinho, e agora Deus me colocou aqui um estorvo na vida. Não foi esta a reação de Adão. Adão olhou para Eva, e o que ele disse? Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Agora sim. Então Adão, quando olha para Eva, ele se reconhece homem. Quer dizer, nós precisamos desta relação mútua entre nós. Ninguém pode servir, ninguém pode colocar-se a serviço se não está diante de uma outra pessoa. Aquele que casou, por exemplo, ele está servindo a sua esposa. A esposa está servindo o seu esposo. E o que significa servir? Morrer todos os dias. Para as minhas vontades, para os meus gostos, para aquilo que eu pensei ser bom, ser feliz. Só que agora eu vou negar a mim mesmo para colocar o outro em primeiro lugar. Se nós assim pensássemos e vivêssemos, quanta paz encontraríamos nos nossos lares, na Santa Igreja, entre os povos. Pensar que o nosso serviço significa eu morrer para que o outro tenha vida. É assim que Cristo serviu, morrendo para que você e eu pudéssemos ter vida. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a também morrermos, dia após dia. Terão dias que nós não vamos estar tão dispostos assim, mas que o Senhor nos ajude. Por isso, todas as vezes em que você e eu quisermos humilhar as pessoas, desdenhá-las, colocá-las à margem, nós precisamos sempre olhar para a cruz de nosso Senhor e acreditar e pensar, através do grande serviço, Cristo, Ele morreu para que eu pudesse ter vida. Eu tendo vida sou feliz. Por isso vou me desgastar para que o outro, aquele que está convivendo comigo, também tenha vida. E o Evangelho vai dizer para nós, é muito mais feliz aquele que entrega, aquele que dá, do que aquele que recebe. Assim é. Quando nós conseguimos tirar o sorriso de alguém, nós ficamos contentes, alegres. Tem pessoas que não sabem o que fazem para que os irmãos fiquem felizes. Às vezes se torna até um pouco chato, não é? De tanto querer agradar. Mas quando agrada, aquele que busca agradar é muito mais feliz, muito mais contente, porque esvaziou-se de si mesmo. Esvaziar-se de nós mesmos significa abandonar as coisas mundanas e sermos preenchidos por Deus. É isso que o Senhor nos pede durante o tempo da Quaresma: esvaziar-se de nós mesmos, fazer uma kenosis, uma descida, para sermos hoje preenchidos por Deus e capazes, com a ajuda de Deus,
a subirmos também na cruz e a morrermos uns pelos outros. Que Deus nos ajude neste tempo da Quaresma para chegarmos na noite pascal e gritarmos com a igreja jubilosa: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.